Yeah, como é que é, people? Daqui é o vosso boy, o Kimbamba. Estou de volta para falar com vocês sobre programação. Antes de começar, gostaria de passar aqui uma informação de que o objetivo do meu canal é ensinar programação, não ensinar para vocês uma linguagem de programação. Porque, na realidade, sabendo programação algorítmica, vocês poderão programar em qualquer tipo de linguagem. Por isso é que eu quero passar para vocês esta informação e não pegar uma linguagem de programação particular e ficar a vos ensinar a sintaxe, os erros, as estruturas que existem, os tipos. Não, a minha ideia é ensinar para vocês de uma forma geral e assim, se um dia tiverem para programar em C, em Java, em Python, em Scala, em whatever, em Go, vocês vão poder programar sem nenhuma dificuldade. Então, na aula passada nós podemos falar sobre tipos, variáveis, desculpem, variáveis, onde eu disse para vocês que algumas variáveis podem ter tipo, as variáveis são tipadas ou variáveis têm tipo. Dei o exemplo de que na realidade uma variável é como se fosse uma gaveta que nós vamos etiquetá-la para ter um certo número de informação. Por exemplo, vou falar que a minha gaveta X ou Y, só vou colocar informações do tipo número, ou a minha gaveta A ou Z, só vou colocar informações do tipo letra e whatever. Então, para hoje, gostaria de fazer com vocês alguns exercícios de forma a perceberem mais um pouco essa ideia de variável. Hoje utilizarei uma outra linguagem de programação, mas vocês verão que a cada vídeo eu passarei a trocar a linguagem de programação, mas a ideia vai ser sempre a mesma, porque a minha ideia é ensinar para vocês algoritmo, não uma linguagem de programação. Então a linguagem que eu utilizarei é a Python. Aqui estou num compilador online, chama-se Jupyter. É um compilador que te permite executar código Python e que esse compilador é gratuito. Se vocês quiserem, podem aceder para ele se tiverem internet. Então vamos começar. Para começar, gostaria de falar sobre divisão de números em Python. Só antes abrir um parêntese de que na aula passada eu falei para vocês que, na realidade, em programação, nos damos a informações que vamos colocar numa variável. Por exemplo, se eu fazer isso, se eu declarar uma variável assim, num, eu disse que essa variável que está aqui, a informação que ela deve receber é um número. E aqui por frente coloco o número. Se eu colocar, por exemplo, por frente uma letra, ela vai me falar que não, tem um erro, porque na realidade falaste que a informação que devo colocar aqui, que devo colocar nesta gaveta, se chamamos de variável de gaveta, é um número, não letras. Na realidade, a linguagem de programação Python, ela é explícita, ou seja, não precisas de falar o tipo que vais colocar. O compilador, ele mesmo, se colocares aqui letra, o compilador por detrás já vai falar, não, na realidade é uma letra que estou a guardar aqui. Então, essa variável tem que ter espaço para guardar letras. Se colocar por diferentes números, o compilador por si mesmo, ele vai fazer a distinção e vai falar, não, na realidade é o número que está a me dar. Então, nesta variável eu tenho que guardar número. Ok? Esse parênteses, fechando parênteses, vamos começar com os exercícios. O primeiro exercício é divisão entre números. Em programação, usa-se dois símbolos para fazer a divisão. Tem esse e este. O primeiro é usado para dividir. Dividir mesmo e dar o coeficiente da divisão. Já o segundo é para dar o resto da divisão. Por exemplo, se eu tiver aqui duas variáveis, vou ter uma V1 igual a 20 e V2 igual a 10. Se eu fazer V1 que divide V2, aqui estarei na realidade à procura da divisão do coeficiente entre esses dois. Mas tenho que guardar isso aqui numa outra variável, de medo de fichar a variável. Fiz V1 dividir por V2, me deu coeficiente.
Mas se eu fazer V1 com esse símbolo, mas se eu fazer com esse símbolo, e eu dividir, na realidade, me dará o resto da divisão, não o quociente, ok? Ok, como eu ia dizendo, na realidade, se eu utilizar o segundo símbolo, que é essa aqui, percentagem, dará o resto da divisão. Então, as divisões utilizadas em informática é mais ou menos essa. Para o próximo exercício seria a adição. Para adição, da última vez que mostrei para vocês esse tipo de adição em que faço o seguinte, adiciona-se, mas existe uma maneira de adicionar, a questão 2 e a terceira farei em uma só. Existe uma maneira existem casos ou situações em que devemos pegar uma variável, aceder ao valor desta variável e depois adicionar ela com algo e depois guardar o valor nesta variável que ele peguei no início. Por exemplo, pegar pegar V1, aceder ao valor que está na V1, adicionar com um número qualquer, depois o resultado guardar em V1. Não sei se viram a ideia. A ideia é pegar V1, pego V1, aqui, adiciono um número qualquer, vou falar 80. V1, adiciono com 89 e depois guardo o valor em V1. O que acontece? Quando eu faço isso, o que eu fiz? Eu peguei o valor que está em V1, que é 20, adicionei com esse valor que está aqui e depois guardei aqui em V1. Se verem bem, antes, vou fazer aqui uma fichagem de V1, antes V1 será 20, mas depois V1 já não será 20, porque acabo por trocar o valor inicial desta variável. 10, 20 e depois 109. Ok, tem isso aqui. E uma forma fácil de fazer isso, na realidade, é não escrever duas vezes V1, mas colocar um mais antes do igual. Também faria a mesma coisa. Se colocar um V1 mais igual, faria a mesma coisa. Ok. O próximo exercício seria aceder a uma letra. Na realidade, isso aqui seria aceder a uma letra de uma palavra. Vamos supor que eu tenho aqui o meu nome. Ok? Eu só tenho aqui o meu nome. Se fazer isso aqui, para fechar. Em programação, todo os tipos de programação, temos todo tipo de linguagem de programação, há possibilidade de aceder. O princípio é mesmo só mudará os caracteres que as linguagens vão utilizar. Tem linguagens que podem utilizar get, utilizam algo assim, tipo get, e aqui colocas algo, e assim sucessivamente. Então, para aceder numa letra, para aceder a uma letra de uma palavra, só precisa de saber a posição da letra. E as posições das letras em palavras começam de 0 até a última letra. Por exemplo, se eu quiser aceder à primeira letra, vou colocar crochê e vou colocar 0. Isso me dá a primeira letra desta variável que está aqui. A primeira letra da variável nome, eu vou lhe aceder a partir disso. Se fazer isso, vai me dar a primeira. Se eu quiser a segunda, colocarei 1, a terceira, 2, assim sucessivamente, até a última. Olha bem que começa em 0. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Como começa 0, em 0, a última letra que eu tenho que aceder será a 8, não 9, porque comecei em 0. E que se eu colocar aqui um número, por exemplo, 9 é uma letra que não existe. É o número de uma letra que não existe, na realidade, na minha palavra. O 9 é o número, é a posição de uma letra que não existe na minha palavra. Se eu fazer isso, o compilador vai me falar, atenção, você está me dando a posição de uma letra que não existe nessa palavra. Então ele vai me sortear, vai me fechar um erro. Ok? Na realidade, podemos fazer isso com palavras.
E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é inverter. Inverter é uma palavra. Inverter, por exemplo, se eu quiser inverter, em todas as linguagens de programação existem funções da biblioteca da linguagem para, vamos falar por standard, já tem mesmo uma forma de inverter. Tem funções que usam a palavra reverse, que é para inverter, mas em Python também, acho que usam também reverse, mas eu normalmente utilizo esse atalho em linguagem de Python. Acho que isso aqui é só para Python. Se verem bem, o meu nome foi escrito em anverso, só colocar aqui uma outra palavra. Por exemplo, se eu colocar aqui, vai me escrever em anverso. Ok, acho que isso é algo que vão encontrar em todo tipo de linguagem de programação. Acho que todo tipo de biblioteca tem isso. A outra coisa que queria mostrar para vocês é sobre converter um tipo para outro. Na realidade, a conversão de um tipo para o outro só é possível para tipos similares. Primeiramente, gostaria de vos mostrar um exemplo de que isso aqui, isso são duas coisas diferentes. Aqui, o compilador ou o computador vai me falar que aqui é a letra número 1. Já aqui o computador vai me falar que é o número 1. São duas coisas diferentes. Por exemplo, se eu colocar isso numa variável e a fichar fazer n, desculpe, não a fichei, n, verão que ele me coloca me coloca vírgulas altas. Isso porque é uma letra, na realidade, para ele. E se eu colocar um número, simplesmente ele me diz que é o número. Então, há possibilidade de transformar um número em uma letra. Em todo tipo de linguagem de programação, se tiverem uma dúvida em como fazer isso, o motivo de procura no Google é, se eu quiser transformar de número para letra, faço int, escrevo to, escrevo string, depois escrevo aqui a linguagem de programação do coisa, onde eu estou a programar. Por exemplo, aqui estamos em Python, escrevo Python. Se eu tiver em Java, escrevo Java. E no Google terá informações sobre isso. Se quiserem o inverso, também podem fazer isso. Testing to int e depois linguagem de programação. Ok? Então, por exemplo, se eu estou aqui, tem uma letra, ou tem um. Gostaria de lhe transformar ele em uma letra. Na realidade, aqui eu tenho um número, gostaria de transformar ele numa letra. Posso fazer L, vou chamar L como letra, vou fazer str. Na verdade, é uma função da biblioteca Python, str. Quando eu afichar, ele vai me afichar com vírgulas altas, vai mostrar que esse 1 que está aqui é um número, é N, mas em L já é uma letra. Posso fazer também o inverso, posso colocar aqui assim, aqui eu coloquei uma letra número 1. Se eu quiser transformar essa letra número 1 em um número, é int, a função que eu tenho que chamar, e depois de eu fazer isso, ele me fichará o inverso. Na verdade, essas são funções básicas que estou a mostrar para vocês dessa forma, porque posteriormente acho que vamos utilizar em alguns exercícios mais complexos. Ok, agora chegamos na nossa equação de segundo grau. Acho que vou escrever aqui em cima uma equação de segundo grau e vou poder resolver lá embaixo. Vou escrever uma f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3 menos 7. Ok? Para essa equação de segundo grau, já sabemos que a é igual a 2, não é? Primeiro, antes de fazer uma equação de segundo grau, temos que tirar tudo isso. A é igual a 2, b é igual a 3 e c é igual a menos 7. A ideia vai ser, primeiro, calcular delta. O primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau é calcular delta. Então, será delta será igual a b ao quadrado, que é b vezes b, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. E se eu colocar aqui embaixo a ficha de delta, verão, desculpem, escrevi mal. Ok? Ele me deu o delta. O segundo passo seria testar a condição de que se delta for superior a zero, se delta for superior a zero,
aí teremos duas raízes. Se delta for inferior a zero, aí não teremos solução. E se delta for igual a zero, aí teríamos coisa, uma única solução. Ok? Segundo passo seria esse. Mas como ainda não falei de condicional com vocês, eu vou testar eu mesmo, não vou pedir para o computador testar. Falei, aqui eu mesmo estou a olhar, estou a ver que deu T65. Na minha mente já me diz que a equação terá 2x, x1, x2, certo? Certo. Então posso já colocar aqui x1, cálculo de raiz, desculpa, o próximo passo seria calcular raiz. Para calcular raiz em Python existe uma função que está na biblioteca mat sqrt, faço mat sqrt de delta e normalmente ele me dá a raiz, só para, se tiverem dúvida se dá a mesma raiz, vou colocar 9 como é uma raiz conhecida, então coloquei. Mas aqui estamos a calcular nossa equação de segundo grau. Ok, já tem uma raiz, já tem um delta, e o próximo passo seria encontrar x1 e x2, porque eu vi que o meu delta é o mesmo, testei. Não estou a testar ainda utilizando uma condição, porque sobre condição falaremos no próximo vídeo. Ou não sei se é no próximo, mas falaremos. Ok, a primeira ideia seria falar que x1 seria menos b, nesse caso. Vou pegar o menos primeiro, menos raiz da delta, nesse caso é a minha raiz. De preferência, eu coloquei entre parênteses, porque por vezes o compilador em Python faz alguns erros. Seria 2, vou colocar entre parênteses, que multiplica A. Seria isso para x1. Já para x2 seria menos b mais raiz, que multiplica 2, que multiplica A, ok? E aqui só fichar, faço x1 acho que é vírgula, né? E x2 vírgula x2. E aqui terei x1 e x2 Então, aqui pude resolver convosco uma equação de segundo grau, né? Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, dizem não. Se tiverem também alguma proposta, algo que vocês viram que não, aqui ele fez está errado, devia ter feito assim, também deixem nos comentários, depois vou ler, é bom sempre ler, aprendemos sempre e estarei aqui para aprender convosco e vocês aprenderem comigo. E acho que o próximo exercício que eu preparei para vocês é o login. Acho que posso apagar isso, né? O login. A ideia do login é que atualmente os logins são feitos a partir da primeira letra do segundo nome com o nome de uma pessoa. Por exemplo, normalmente nós temos o nome de família, nome F, vou chamar assim nome F, meu nome de família é Kimbamba, e o teu nome, o teu apelido, o teu apelido, se assim posso dizer, e o teu nome que as pessoas te chamam. Pelo menos o outro, o meu vou chamar é Mona. A ideia de fazer um login é o quê? Por exemplo, eu na universidade onde eu estudo, o meu login é a primeira letra do meu nome, por exemplo, o meu nome é a primeira letra do meu apelido, nesse caso N, e o meu nome, o meu login. Normalmente é escrito assim, a primeira letra do meu apelido e o meu nome. E existem funções, essas funções são codificadas. Acho que se for para mim fazer um login para alguém, aqui login, ele faria da seguinte forma. Faria login, seria igual a primeira letra do meu nome, do meu apelido, nesse caso, primeira letra daquela hora que eu ensinei, que pega-se a partir de 0, mais o meu nome completo, ou o meu nome de família. Quando fazer a ficha de login, me daria isso. E esse seria o meu login. Ok. Na realidade, hoje gostaria de vos mostrar isso, né?
Não foi muito, mas acho que deu para coisa, para partilhar isso convosco. Cálculos com operações com variáveis, né? Acho que será bom para vocês, né? Para o vosso estudo. Uh, epá, não vou pegar muito o vosso tempo. Vou dar um tchau e até a próxima. Vocês já sabem como é que é.